tudo bem? Esse é o episódio de início do TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em duas áreas, recursos humanos e tecnologia. Esse é o episódio para você que está vendo a gente, está nos ouvindo, nos conhecermos melhor. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou o sócio responsável pelas posições de recursos humanos. Na minha frente, Rafael Carriço e ao lado dele, minha querida Mariana Pereira. Como nós sempre iremos fazer em todos os episódios, a nossa autodescrição. Eu sou um homem branco, cis, hétero, estou sentado na frente de um microfone, numa mesa de madeira bacana. Estou usando uma camiseta azul, bebezinho clarinho, estou com uma calça jeans. Tenho uma tatuagem que cobre o meu braço direito, cabelo curto, castanho, óculos escuro e barba. Carriço, se autodescreve e se apresente para quem ainda não te conhece. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Carriço, sócio fundador da Techers, junto com o Edu e com a Mari, sou responsável pelas posições de tecnologia. Eu sou um homem alto de 1,79 m, branco, cis, hétero, eu não tenho tatuagens, meu cabelo é bem escasso já. A minha barba, eu diria que é uma barba número 2, feita às pressas. Eu estou com uma camisa social branca de botões. Estamos num cenário em uma mesa de madeira, com uma televisão, um televisor, para você que é da geração X, com o nosso logo laranja, escrito em branco, Techers, recrutamento especializado em RH e TI. E eu gostaria de convidar a Mari para se audiodescrever e contar qual que é a importância da audiodescrição e como surgiu essa ideia maravilhosa. Mari, por favor. Vamos lá, gente. Oi, eu sou a Mari, sou uma das 3 aqui fundadoras da Techers. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, sem deficiência, tenho meu cabelo loiro comprido. Hoje estou toda de preto, com uma camiseta escrita Feliz por ser mulher, e estou aqui para contar um pouquinho da nossa história. A autodescrição é importante para possibilitar que as pessoas... Primeiro, para possibilitar que a gente seja o mais inclusivo possível em todos os nossos processos. E acho que isso é um pouco do meu papel aqui na Techers, já começando. E mais importante do que isso é para possibilitar com que as pessoas tenham a oportunidade de nos conhecer na essência e no detalhe, né? A gente já foi muito questionado do porquê a gente fala que está vestido preto para uma pessoa que não sabe o que é preto, mas a gente dá a oportunidade para que a pessoa entenda e perceba qual é o cenário e de onde está vindo todas essas vozes desse ambiente. Então, eu já começo contando aí um pouquinho do meu papel aqui com vocês. Inclusive, falando em cenário, tem um easter egg aqui em cima, aqui, ó, que são as mãozinhas, que é uma tentativa nossa de fazer em libras, quando o tema for RH e tecnologia. A gente está tentando aprimorar, mas a nossa inclusão, ela tem a pretensão de chegar nesse nível também, né? Exato. Nossa acessibilidade ainda precisa ser melhorada dentro do Pois processo. é. Exatamente. Começando aqui, Mari, uma dúvida que eu sempre tive, a gente já se conhece há quase 10 anos. Você foi minha candidata em 2015 e desde lá a gente não se largou mais até chegar nesse estágio de sociedade. Por que diversidade sempre foi importante para você? Porque você falava sobre diversidade quando não era moda, não era hype. E isso foi um tema que sempre foi comum para você e sempre me chamou a atenção. Desde quando vem isso? Desde pequena, acho que eu tenho uma questão de justiça social muito forte na minha vida, assim. Eu venho de uma família super humilde, os meus pais fizeram até a 4ª ou 5ª série, no máximo. Eu tenho um irmão mais velho e eu sempre tive uma infância muito, vamos dizer assim, restrita. Não que a gente passasse grandes necessidades, mas a gente sempre eu tive uma infância muito difícil. E durante todo esse processo, eu convivia e eu tive muita sorte durante a minha vida de conviver com pessoas de classes sociais diferentes das minhas. Tanto classes sociais altas quanto classes sociais baixas. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era pequena, eu andava com uma menina na escola muito tempo e a minha avó falava, você não pode, eu fui criada pela minha avó materna, você não pode andar com essa menina. E eu me lembro que em um mês eu peguei 7 vezes piolho, porque eu andava com ela e ela fazia parte, ela morava dentro de uma comunidade e ali o saneamento era muito difícil. E ao mesmo tempo eu estava aqui, uma região onde eu moro hoje, que é o Morumbi, com uma amiga de infância, comendo pizza no delivery, isso há 30 anos atrás. Então, eu venho de uma origem muito humilde e fui colocada sobre situações nas quais eu via a desigualdade posta.
E por muitas vezes essa desigualdade partia das outras pessoas para comigo. E ao longo do processo eu fui crescendo, fui me desenvolvendo e fui vendo cada vez mais isso acontecer. E isso virou um valor, isso virou uma essência. A justiça social virou um valor para mim, pessoal. E em todos os processos nos quais eu participava, e eu estava ali como headhunter. E quando vinha, por exemplo, um descritivo de cargo que a gente tinha que contratar uma pessoa bonita, eu falava, não, eu não vou contratar, eu não vou fazer vaga para esse cliente. Aí o meu chefe levantava a mão e falava, mas é ele quem paga a conta. Então, eu sempre tive que lidar com essa dualidade aí dentro da minha vida. E aí, quando eu descobri o que era diversidade e inclusão na Core Hotels, eu falei, é isso, é sobre isso. Então, eu dei nome para o meu propósito. Eu saio de um contexto de desigualdade social para um contexto no qual eu posso usar aquilo que eu vivi para fazer o bem e para transformar a sociedade na qual eu estava convivendo. Então, é por isso. Muito bom. Rafael, desde quando que você trabalha com recrutamento? Olha, vão completar 13 anos agora, né? Tudo começou do começo. Sacanagem. É bom contar para vocês também que parte do propósito desse podcast aqui, né? Desse MesaCast que a gente quer entregar para vocês é trazer um pouco da visão dos executivos de mercado para pautas como recursos humanos, tecnologia, diversidade e inclusão, mas também trazer um pouco da vida, de como é que esses executivos construíram a carreira deles, o que eles podem contribuir para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, algum insight para que você possa ter um projeto de carreira melhor, tá? Então, parte desse nosso propósito é isso, e sempre tentando trazer um pouco de humor também para ser um ambiente leve, tá? Então, acho que hoje tem... Pesado já basta a nossa vida, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, a gente tem uma licença poética de fazer um MesaCast mais leve hoje, certeza, né? Com certeza. Mas, começando do começo, né? E parafraseando aí o Jack Stripador, vamos por partes. Eu comecei lá há 24 anos atrás, programando em Clipper, na era do processamento de dados. Quem não lembra aí do CPD, eu fazia curso de processamento de dados, porque eu nunca gostei muito de estudar, nunca tive muita disciplina de estudar. E na minha cabeça, optar pelo o curso técnico de processamento de dados, eu iria eliminar matérias, né? E eu me lasquei total, assim, cara. Na primeira semana eu já tinha entendido que eu tinha me fudido, porque tinha cálculo, lógica, algoritmo, enfim. E aí, cara, eu me vi num cenário onde eu tive que lidar com programação, né, com coisas muito de exatas, muito cálculo numérico, etc e tal, mas eu precisava concluir aquilo. E, ao mesmo tempo, eu já trabalhava num cartório de notas na época, depois fui trabalhar em outras empresas grandes, e aí comecei no suporte técnico, como todo mundo, né? Todo cara de TI ali que começa programando, comecei no suporte técnico. Eu tinha um grande sonho, né? Vou tentar encurtar aqui para a gente ser produtivo, mas eu tinha um grande sonho quando eu estudava tecnologia, principalmente quando eu estava na faculdade, de trabalhar na SAP. A Por quê? De onde veio isso? Porque na época a SAP era a grande empresa de TI do momento. Sim. Então, assim, na minha cabeça, eu tinha que fazer a faculdade, uma faculdade que tivesse um tema genérico. Aí eu fiz gestão de tecnologia da informação no Senac, que é um curso bem abrangente, porque eu queria ser gerente de projetos. Eu achava incrível o gerente de projetos, a agenda do gerente de projetos. Era, né? Nessa época era muito. Ganhava-se muito bem, mais do que um programador, mais do que um cara de infraestrutura, mais do que um cara de suporte. Então, o meu projeto era ser um GP. Na época era o GP. E a SAP estava em ascensão no mercado, em termos de produtos, em termos de projetos. Era uma empresa big deal pra caramba e meu sonho era trabalhar lá. Isso era os anos 2000, que é 2008, 2010? Eu entrei na SAP em 2008. Isso foi em 2008 quando eu entrei na SAP. 2008 e 2009, enfim. Peguem meu LinkedIn lá e vejam. Porque eu sou péssimo de números. Vocês vão perceber. E eu tenho TDAH também. Então, eu estava num projeto no Hospital das Clínicas. Eu digo que, assim, a minha carreira... Eu gosto sempre de falar da minha carreira, porque eu realizei grandes sonhos da minha carreira, sempre acreditando que eu poderia fazer o que ninguém acreditava que eu pudesse fazer. Então, por exemplo, eu sou um apaixonado por hospital. É uma curiosidade minha. Além de eu gostar muito de vinhos, de games, etc., eu amo hospital. Amo de paixão. Sou pós-graduado em Grey's Anatomy, ER, enfim, gosto muito de hospital. E aí, cara, eu vi uma vaga de Field Service no Hospital das Clínicas. Eu falei, cara, eu vou me aplicar para essa vaga vai ser minha, porque eu vou trabalhar com uma coisa que eu já sei, que seria suporte, dentro de um hospital. Eu falei, pô, cara, meu sonho. E dito e feito, eu fui, me apliquei, fui no processo seletivo e passei. Dicas de passagem, assim, poucos processos seletivos que eu participei, eu fui declinado. Então, isso já era meio que uma vocação
para o que hoje em dia vem a ser a minha carreira aí como headhunter, né? E aí fiquei um bom tempo lá no Sol das Clínicas, um projeto incrível, cara, de aplicar implantar o AD, o Active Director lá, enfim, quem tá me ouvindo aí de TI sabe o que eu tô falando. E o meu coordenador de curso da faculdade falou assim, galera, tem uma vaga para um projeto que vai começar como estágio, mas é uma área nova aqui, na SAP. Precisa de inglês fluente. Quem tiver inglês fluente, você aplica por aqui. Na época, na minha sala, tinha uma menina que dava aula de inglês, que era a Marta, que falava inglês fluente, e mais ninguém. Eu sempre fui um curioso, enfim, no colégio eu tive a oportunidade de estudar bastante inglês, sempre gostei muito do inglês, mas eu não usava inglês, eu usava inglês para curso, certificação, para me capacitar, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou me aplicar. Vou me aplicar, porque, cara, né, as estatísticas naquela época confirmavam o que a gente tem hoje em termos de idioma, né? São 3%, acho que, da população brasileira fala inglês fluente. Então, na minha sala tinham 40 alunos, uma aluna falava inglês fluente, né? Enfim. E me apliquei. E aí me ligou um número de Palo Alto, 0/0, falando inglês, e eu, caraca, velho, buguei. E aí dei um somebody love, consegui falar lá, entender, me fazer entender, né? E como era uma vaga para iniciar lá, então acho que o critério era menor. E passei para outra etapa, cara, que foi para trabalhar com a Cecília Marshall, que tem um trabalho lindo, inclusive, para mulheres em tecnologia. A Cecília está super convidada aqui, se quiser vir. E ela me perguntou, como é que foi a entrevista em inglês? Eu falei, cara, foi bem, você entendeu? Entendi. Então, eu era mais inconsequente naquela época, né? Muito mais imaturo. Mas fato é que eu passei no processo e entrei. Só que eu entrei numa área que era uma área de estratégia para vendas de tecnologia. Então, assim, dentro da SAP, eu lembro que a minha primeira reunião foi com o Luiz Verdi, que na época era presidente, que depois foi para a Google, enfim. Foi com o Verdi, com o Diego Zodan, que foi para o Facebook, com a Cecília. Então, assim, eu me vi ali, juninho de tudo, numa puta empresa gigantesca, falando com uns baita executivo, com uns terno caro e ganhando dinheiro, vendendo produto, sem falar de escovar bit. Falei, porra, cara, é isso que eu quero vender TI, dar dinheiro, não preciso ser nerdola, né, de ficar codando lá que eu não gosto. E aí, cara, minha vida começa em recrutamento e seleção daí, porque eu fui chamado para uma proativa na Michael Page, né? A gente pode falar o nome de concorrente aqui? Claro que pode. Porque eu passei, acho que pelas 3 maiores, então a gente vai falar, né? Eu trabalhei na Michael Page, na Reis e na Robert Walters, né? Que são mais emblemáticas aí de mercado. E aí um grandíssimo amigo meu hoje, que é o Ayrton Galdense, te agradeço por ter fudido com a minha vida, literalmente. Mas esse cara, ele teve uma sensibilidade de me achar no mercado e me chamar para uma proativa, que eu cheguei lá e não entendi o que era uma proativa. Inicialmente era para uma vaga de projetos, então ele me deu um somebody love, mas na verdade porque era um boom de vagas, ele precisava de alguém que conhecesse tecnicamente de TI. Isso era 2009 ou 10 já? Isso já era 2012. 2012. O 2012. mercado de recrutamento tava... Cara, alucinado. Era o auge. Chacoalhava a árvore e caía a vaga, assim. Veio em 15, né? Era 14 já começou a zoar, 15 foi péssimo, foi quando eu entrei. Então, assim, foi bom pra mim, porque esse volume, esse boom de vaga fez com que eu catapultasse meu conhecimento mais rápido ali, né? Então, assim, eu falo sempre que em 2014 eu fiz 1000 entrevistas. E eu lembro que o Gil me deu um Machandon de 3 litros, assim, de presente. Vai, entrevista mais 1000. Então, assim, e não tinha Google Meet, não tinha Teams, né? Tava começando o Skype ali, mas, cara, 80% dessas entrevistas eram em sala de entrevistas, 30 minutos ali, então me ajudou a criar essa musculatura de mercado. Mas voltando, né? O Ayrton fez essa entrevista proativa comigo. E aí eu passei por 12 entrevistas para entrar na Michael Page. Conheci 12 pessoas diferentes e o meu processo demorou uns 3 meses para acontecer, porque os caras ainda não tinham homologado o projeto que justificaria o meu PNL de entrar como consultor, né? Como o Juninho lá na estrutura. Só que eu tinha me apaixonado, porque todo mundo que eu conversava era apaixonado em ser headhunter. Todo mundo queria falar com o executivo, todo mundo queria fazer entrevista, todo mundo, cara, queria cuidar do seu faturamento. E são pessoas muito inteligentes que eu tenho relacionamento até hoje. Então, eu falo que eu dei muita sorte, porque eu tive bons mentores na minha vida. Eu trabalhei com muita gente boa. Vide o Eduardo, né? Nos conhecemos na Reis, né? Estamos aqui alguns anos depois empreendendo juntos. Então, assim, eu tive muita sorte de trabalhar com muita gente boa. E aí, cara, fui contratado na Page, enfim. De lá até aqui, venho trabalhando como headhunter, olhando o mercado de tecnologia para as vagas de especialistas. Agora, mais para o final da minha carreira, não, porque eu não espero morrer, né?
mas mais recentemente trabalhando mais vagas de gerentes executivos e diretores de TI, CTOs. Então, resumidamente, foi isso. Assim, o bichinho do Headhunter me picou. Para mim fez todo sentido o meu conhecimento técnico. Eu já gostava de pessoas, tinha me encantado com vendas ali. Foi aquela tríade perfeita para mim, que depois a gente vai falar aí sobre tríade, né? Mas para mim fez todo sentido naquele momento. Falei, cara, ninguém vai me enganar na entrevista. Eu vou ter acesso a executivos incríveis de mercado, ainda vou vender e ganhar dinheiro com isso, né? E você, Eduardo Sag? Cara, é mais ou menos isso. O meu apareceu no bar. Apareceu. No bar. Eu sou formado em marketing, fiz uma pós também. E nessa pós, eu fiz essa pós de 2009 a 2010, até metade do ano. E eu conheci dois caras que são os meus super amigos até hoje. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, a gente se reunia num bar na frente da faculdade. Pra contar as coisas, como é que tava indo e blá, blá, blá. Quer acreditar eles aqui, Edu, ou não? O Jorge Oliveira e o Marcelo Batalha. Hoje eles continuam sendo os meus grandes amigos. E um deles, o Jorge, estava tendo um relacionamento amoroso com uma pessoa da Reis. E ele falou, Edu... Essa você não acredita. Falou, Edu, eu tenho uma vaga para você. Você está no mercado, né? Eu tinha acabado de fechar uma sociedade que eu tinha com uma pessoa que a gente estava trabalhando com um coach, antes do coach ser o que é hoje, que é essa maluquice. Isso foi começo de 2015. Ele falou, cara, tem uma empresa chamada Reis, ele não sabia que era Reis, na verdade chamada Reis. Que virou uma piada interna, né? Faz recrutamento. Eu falei, cara, recrutamento eu só conheço a Deco, e olha lá. Ele falou, vai lá. Cara, a gente ficou bebendo até de madrugada, cheguei em casa numa ressaca, no dia seguinte, 11 horas da manhã, realmente uma pessoa me liga da Reis. Oi, eu sou fulano de tal, o Jorge te indicou. Você consegue falar? Eu falei, eu consigo. Daquele jeito, Boca seca, consigo. Já tava entrando no espírito de Headhunter, já. Conversei com essa pessoa 15, 20 minutos, ela me fez algumas perguntas, ela falou, cara, gostei de você, você consegue vir aqui amanhã? Era numa sexta. Para quem não sabe, o mundo do recrutamento, você tem uma certa vestimenta que é minimamente um terno para as primeiras vezes que você vai numa consultoria. Cara, eu nem terno direito eu tinha, fui do jeito que dava, fiz uma entrevista com essa pessoa, com a gerente de recursos humanos na época, e eu passei, e eu fui passando. Só que eu não tinha nada a ver com a Reis, o perfil. Por quê? Porque a Reis geralmente, ela escolhia jovens que tinham um inglês minimamente avançado. Cara, eu já era um cara de 31 anos, o meu inglês era horroroso, mas eles tinham uma vaga para RH. E para recursos humanos, naquele momento, eles queriam alguém que minimamente não tivesse ranço da área de recursos humanos. Porque, fica de lição para vocês, RH e compras são os inimigos número 1 de qualquer recrutador. E eu sempre gostei muito do desenvolvimento de pessoas, principalmente depois em que eu aprendi a fazer coach, fiz um monte de curso, realmente fui remunerado por isso. E aí, o desafio que me foi vendido é, você precisa fazer o relançamento da área de recursos humanos da nossa consultoria, porque ela é uma área-chave. Por quê? Porque todo headhunter esbarra ou no RH ou em compras. Com essa premissa eu falei, cara, faz sentido, eu quero ficar aí 3 meses. Porque, sei lá, eu acho que eu não vou ficar muito aqui. Acabei ficando 3 anos e meio. Né? E foi muito legal, porque eu entrei num momento de mercado, 2015, onde a gente estava pré-governo Dilma, pré-saída dela. E eu me lembro que as pessoas da Reis falavam com muita saudade do passado, 2012, 13, 14, porque tinha muito projeto, tinha muita posição. Eu falava, caralho, eu caí bem no pior ano do bagulho. Não tinha vaga para mim, eu não sabia fazer direito, porque, querendo ou não, você começa numa consultoria, você é treinado de manhã e à tarde, você já tem que fazer um monte de coisa. Tava numa pressão danada aqui no Brasil, a Reis estava num momento muito ruim financeiramente, a gente tinha uma MD que não estava sabendo fazer o negócio, então tinha aquele espectro da demissão muito forte. Tanto que eu entrei numa leva de novos consultores que da minha leva, só eu fiquei. Todos os outros 10, 15 que entraram comigo foram desligados. E aí depois veio uma outra leva, e aí o cenário já estava mais estável.
Por quê? Porque a Reis tinha demitido um monte de gente, tinha trazido pessoas novas e a companhia estava com uma paciência de ensinar. E eu tive a sorte que eu peguei uma excelente gestora, Natasha Patel, um beijo para você, uma inglesa de origem indiana, que ela falou, cara, eu vou te ensinar tudo aquilo que eu sei. E ela era uma pessoa que trabalhava muito e trabalhava muito bem. Então ela confiou em mim, porque, putz, claramente eu não tinha o perfil da empresa no curto prazo, mas eu tive no médio e no longo prazo. E aí, o que fez com que eu permanecesse? Cara, eu sempre entrevistei muito RH. Eu sempre fui um dos experts que mais entrevistava. Às vezes eu fazia 8 entrevistas presenciais por dia, às vezes mais. Uhum. E aí você vai ganhando corpo, você vai ganhando musculatura, e aí as vagas começaram a aparecer. Vagas para mim, não para as outras áreas. Pô, Edu, tô com uma vaga de tecnologia, passo para quem? Passo para fulano. Pô, tem uma vaga de engenharia, passo para quem? Passo para fulano. Você virou um hub ali. Exatamente. Porque as consultorias que trabalham as posições de média gestão, elas sempre têm esse objetivo com a área de recursos humanos. Que ela acabe abrindo porta para as outras áreas. E, de fato, funciona. Uhum. Qual o grande problema? Ele também precisa trazer vaga para ele. Né? E, muitas vezes, essa balança ela não fica igual. Uhum. O que começou a dar certo também? Começou a dar certo que eu comecei a trazer vaga para mim. Foi onde a gente se conheceu. Se eu não me engano, eu tinha, sei lá, 2 meses, 3 meses, acho. Tava num calor danado. E a torre em que a empresa ficava, à tarde batia sol nas salas de entrevista. E o ar-condicionado estava quebrado há 2 meses porque a peça vinha da China e deu uma treta danada. E aí eu sempre falei, cara, o meu candidato, ele vai entrar na sala, ele já vai entrar nervoso. Ele vai ver um Neandertal de 1,90 m e tanto, mano, 130 quilos, de terno, de barba, sala quente, cara, é um inferno. Eu vou falar, eu vou tentar dar uma amenizada, então eu sempre fui aquele consultor que não usava gravata. Sim. Ia sem terno, porque o terno me deixava igual um segurança de shopping, e já chegava a fazer uma piada. Só que nesse momento tava muito calor e eu comprei aqueles ventiladorzinhos de mesa para dar uma amenizada, porque assim, era verão, cara. Tava muito sol. E aí foi. E aí eu mantive o mesmo modus operandi, porque eu acho que o bom headhunter ainda hoje, ele é o cara que entrevista. Headhunter que só fica fazendo negócio, um bom vendedor. Mas não é um bom headhunter. Sim. E o headhunter que não vende, ele é um bom pesquisador. Uhum. E tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. Mas o que me completa é fazer as duas coisas na potência máxima e num equilíbrio que seja sustentável. Porque é muito fácil para a gente só vender, é muito fácil para a gente só entregar. Agora, fazer os dois é o desafio. Bem feito. Bem feito é o desafio. Eu até, inclusive, quero fazer uma pergunta para você e para a Mari. Você trouxe aí o ponto do Headhunter. Mas antes eu quero trazer um ponto aqui que a gente tinha que ser sócio, cara. De alguma forma a gente tinha que ser sócio, porque eu conheci o Edu na Reis, em todo esse momento aí que ele tá falando, né? E o Edu foi um cara, assim, que bateu o santo. A gente se deu bem, a gente trabalhava na mesma divisão de tecnologia e tal. Ele me ensinou coisas muito importantes de ferramentas, né? Que me ajudaram muito lá, porque ele me ensinou as coisas que ele tinha que me ensinar e saiu, né? Enfim, mas eu lembro uma vez, cara, eu nunca esqueço essa história, que a gente foi visitar um birô de crédito em Alphaville. Sim. Com o Jorge. Que, pra quem não sabe, Jorge, eu tenho um Corsa, 97, 98, que é um xodó que eu tenho. Inclusive, ele tá na oficina. Pra variar, né? Pra variar, ele vive mais na oficina do que em casa. E quando eu entrei na Reis, eu tava reestruturando a minha vida. Eu tava vindo de um divórcio, eu tinha quebrado financeiramente. Então, esse carro me ajudou muito. Só que, cara, ele era um carro 98... sem ar-condicionado, e o Edu me chamou para ir falar com uma nega lá, uma VP de RH de um birô de crédito famoso, em Alphaville, e ele, você tá de carro? Eu falei, tô, bora. Cara, e tava um calor, você lembra? Mano, quente. Um calor, assim, de Deus, inexplicável. O carro sem ar-condicionado, tava desbalanceado, então imagina, a gente... Tremia. O volante tremia, o Edu olhava pra mim. Eu dirigindo assim, ó, e tentando disfarçar pra ele não ficar constrangido. E eu assim do Edu, cara, tá tudo bem? Tipo, teu carro tá andando assim, saca? Tipo, e os vidros abertos, enfim. A gente acabou indo pra lá, não gerou negócio, né? Não. Perrengues da vida, né? Mas a gente nunca deixou de se falar, né? Sim. Depois disso, o Edu saiu e a gente sempre teve esse elo. Esse elo. Mas você trouxe a questão do Headhunter. Quero fazer uma pergunta pra Mari e pro Edu. Pra vocês, o que é ser Headhunter?
Todo mundo me pergunta, você é headhunter, o que você faz? O que é para vocês ser um headhunter? Cara, eu trabalhei com uma das headhunters mais fodas que eu já conheci, que é a Ana Paula Chagas, que ela veio da Heidrick. E ela falava que ser headhunter, que você só é headhunter quando você arranca a cueca do candidato na sala de entrevista. Hoje em dia a gente não pode mais usar esses termos, né? A gente sabe. Mas acho que isso tem uma metáfora importante. Eu acho que se você é aquele headhunter que você só é capaz de conhecer a vida profissional do candidato e não a pessoal, você não é um headhunter de verdade. E você tem que saber que, às vezes, você vai ter conversas difíceis com o seu cliente, do tipo, você não precisa do seu gerente de RH, você precisa de um diretor. E eu não posso te ajudar. E você vai perder seu negócio. Eu acho que é um pouco disso. Boa. E você, Edu? Cara, eu tenho uma visão muito filosófica que ela foi ficando mais clara para mim ao longo dos anos, em que eu fui me tornando cada vez mais especialista em recrutar recrutadores, porque é isso que eu faço, né? Eu recruto recursos humanos. Cara, a primeira pessoa, em linhas gerais, a primeira pessoa que qualquer candidato vai ver numa empresa é um RH e a última também. E tem muito profissional incompetente no mercado em bons cargos. E um profissional incompetente numa empresa grande ou média, ele acaba tendo uma influência negativa muito grande na vida das pessoas. E isso foi ficando claro para mim ao longo dos anos, em que, o mercado ele precisa conhecer as pessoas que eu conheço. Então, hoje, para mim, ser um headhunter que trabalha posições em recursos humanos é conhecer os melhores candidatos e indicar para os meus clientes, porque o meu cliente ele vai ter um retorno para os seus funcionários positivo. É o que eu sempre falo, cara, tem um incompetente tirando o seu emprego. Por quê? Porque, eventualmente, o candidato ele não entende como a dinâmica da empregabilidade funciona e o meu papel é facilitar isso. Boa. Então, para mim, é isso. Eu tenho uma visão filosófica acerca de ser headhunter também, mas também tem uma prática. Na minha concepção, o headhunter é aquele cara que é apaixonado em conhecer e ouvir histórias, cara. Você tem que gostar de pessoas. Sim, tem essa que gostar também. de histórias. Tem Então, essa assim, também. A gente sempre pede indicação aqui de livro, a gente sempre pede, porque o que vocês estão vendo aqui, a gente já gravou um monte de convidado aqui que vocês vão ver, mas a gente sempre pede para os nossos convidados citarem livros, filmes, séries. Eu sou um cara que eu não tenho muita disciplina para ler livro, mas eu falo que eu já li muitos livros, porque, cara, imagina, eu fiz uma conta de padaria aí nesses 13 anos, eu devo ter conhecido mais de 8 mil pessoas. Bem mais, mano. Bem mais. Aqui nessa mesa aqui deve ter quase, 30 mil histórias ouvidas, né? Inclusive, quando meu cliente pergunta, mas qual que é a diferença de vocês? Eu falo, cara, eu e meu sócio, a gente conheceu mais de 30 mil pessoas. Ponto. Então, acho que essa é uma premissa. Você tem que gostar de ouvir pessoas, tem que gostar de fazer entrevistas. Eu faço menos entrevistas hoje? Faço, mas é uma coisa que eu gosto. Algo que ainda me dá a tesão de trabalhar, de acordar de manhã e fazer. E aí, o ponto prático é o que eu falo para os meus clientes, se você acha que custa caro contratar o meu serviço, contrate errado para a tua empresa. Exatamente. Deixa o cara lá 3 meses que você investiu treinamento, tempo. Então, assim, quando me perguntam o que você faz, eu falo, vendo pessoas. Na verdade, para os meus clientes, eu vendo produtividade, porque contratar certo faz toda a diferença no projeto do cara. Faz toda a diferença. A gente sabe, a gente está empreendendo agora, a gente está recrutando pessoas especiais aqui para o time, né? E saber contratar é uma arte, cara. E as empresas precisam entender o valor agregado nisso. O que eu sempre falo sobre isso é quem alguma vez já precisou contratar algum tipo de profissional que não conhecia, como, por exemplo, um médico, um advogado, um contador, sabe como é importante você contratar alguém competente. Exato. Então, tem muita gente que não tem a menor ideia por onde começar quando precisa contratar um gerente de tecnologia, um especialista de remuneração, ou que eventualmente precisa criar algum tipo de treinamento de retenção das pessoas. Entendeu? Não sabe. Então, é o nosso papel ajudar o mercado a facilitar essa situação, entendeu? Claro que tem uma questão da gente, na maioria das vezes, ser muito bem remunerado por isso, mas porque o nosso trabalho ele tem uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente sempre oferece garantia. Sim. Concordo, e parte disso também como você trouxe, preciso contratar um gerente de tecnologia, não sei por onde começar. Preciso contratar um gerente de RH. Eu sempre falo para o meu cliente, o meu papel é te apresentar as melhores opções do mercado. Exato, para aquele momento. Para aquele momento, para a tua vaga, para o teu projeto. Então, assim, você quer um gerente de RH? Cara, eu posso fazer uma regra booleana lá no Google e te apresentar uma lista de 100. Mas agora, até eu chegar aos três finalistas que topam o teu projeto,
que falam o idioma que você precisa, que conheça as suas ferramentas, que tenha um fit cultural com o teu time, esse trabalho por trás, esse funil inverso, se dá pra gente chamar assim, que é o grande segredo de você gostar de pessoas, de entrevistar pessoas, né? Então, E eu acho que tem um ponto super interessante que você trouxe. A gente gosta de ouvir histórias, mas na maioria das vezes a gente não julga as histórias. nem podemos, né? Não tem nem como, né, cara? Faz parte do nosso Porque nossa descrição de cargo, não tem julgar, muito, né? tem muito recrutador que ele acaba ultrapassando essa linha muito tênue de eventualmente dar um conselho e julgar. Sim, sim. Não somos conselheiros de trabalho. É. Acho que isso. Com o Falaram passar que- dos anos, a gente acaba se, querendo ou não, com tantas histórias, a gente acaba se tornando isso. O que não é ser um headhunter, acho que isso é talvez uma reflexão que a gente precise pensar. A gente não é conselheiro de currículo, É. a gente não é conselheiro de um monte de coisa que nos procuram. A gente simplesmente faz um match entre a pessoa perfeita para a posição perfeita. E às vezes a gente erra. Claro. Temos uma pergunta da plateia. Temos? antes. Pergunta da plateia, vamos lá. Para quem e Os qual a três, pergunta? os três. E aí eu quero aproveitar isso profissionalmente, por isso que eu estou perguntando para os três, porque eu acho que vocês são muito capacitados. Vocês falaram que sobre ser o headhunter, a parte técnica e tal, mas vocês falaram muito da parte comportamental. Gosto de ouvir história e aí me remete muito à psicologia e tudo mais. Vocês escutam histórias, ouvem as pessoas. Eu queria saber de vocês três, um caso de vocês aí, de como vocês sentiram em algum momento que vocês falaram, nossa, daquela pessoa eu fiz a diferença na vida dela. Ou entrevistei aquela pessoa, ela foi para aquele cargo, ela cresceu e eu fiquei sabendo depois. Fale sobre mim, por favor. Eu queria saber essa história de vocês, assim, sabe? Se cada um puder contar uma história e falar assim, cara, eu senti que, independente da parte técnica, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa, assim, de fato. E como vocês sentiram isso? O Edu fez a diferença na minha vida. Eu não posso... Eu até teria alguns outros exemplos, mas eu acho que o exemplo mais claro e mais real é... E eu, por incrível que pareça, eu sou um dos poucos headhunters que não mentem. Porque a nossa classe é uma classe maldita de mentirosos. e eu sempre penso o seguinte, mentira vai dar retrabalho. Retrabalho é desperdício de recurso. Por isso que eu sempre tento ser o mais objetivo possível. Cara, eu entrevistei a Mari em 2015. Ela tinha tido uma experiência cabulosa na To Get, que era uma consultoria de recrutamento, que estava passando por um momento muito ruim. Inclusive, eu só conhecia a To Get por salas de entrevista, porque meus candidatos falavam que tinha sido uma grande consultoria. E eu peguei o do currículo da Mari, ela tinha 5 anos, e eu falei, cara, essa candidata é melhor que eu. Porque, cara, tinha 3 meses de empresa, ela é melhor que eu. Eu não tenho que falar nada pra ela. Quem tem que falar alguma coisa é ela pra mim, né? E eu sempre, como eu falei, né? A minha presença física, no começo eu via que os candidatos e as candidatas ficavam com muito medo. Então eles não falavam, e aí não era uma entrevista, era um interrogatório. E aquilo, cara, era muito ruim. Porque eu perdi o meu tempo e a pessoa também. Então eu já entrei brincando e tal. A gente se deu super bem. E eu identifiquei nela algumas competências técnicas que era muito difícil no mercado naquele momento pela pretensão salarial que ela tinha. Eu falei, putz, essa menina quer um dinheiro voando, né? Só que o mercado estava muito ruim mesmo. Aí eu me lembro que você conseguiu um emprego numa empresa de temporário. Plataformas aéreas. Era uma empresa de plataformas aéreas. Só que ela continuava sendo uma das melhores pessoas que eu tinha entrevistado naquele momento ali de 6 meses, no nível que ela tinha, com a pretensão salarial que ela tinha. Por isso que eu falo, se você quiser avançar na sua carreira, seja muito bom tecnicamente em alguma coisa. Tecnicamente você tem que ser bom. Por quê? Porque eu entrevistava, sei lá, 5 pessoas por dia, dá 25 pessoas por semana, e ela continuava sendo a melhor. Em algum momento surgiu uma vaga na Accor Hotéis. E era uma vaga que tinha uma pretensão salarial um pouco alinhada com o que ela tinha, talvez um pouquinho menos. Mas tinha um trabalho intelectual nessa vaga muito grande. Não era só recrutamento, era recrutamento com treinamento. E ela tinha sido isso na To Get. Falei, cara, eu vou ligar para ela e vamos ver se dá certo. Só que a minha cliente falou, Edu, eu não vou ter dinheiro para te pagar. Eu falei, cara, foda-se. Pelo menos eu vou ver se eu faço a diferença na vida de alguém.
E eu sempre fiz isso. Sempre indiquei gente de graça. Cara, se eu entrevistar e o meu trabalho já for feito e se eu não tiver dinheiro para me pagar, pelo menos eu faço bem. Pelo menos eu indico alguém que vai ser competente, que vai ajudar na vida das outras pessoas. Dito e feito, eu indiquei e falei, ó, vai com Deus. E deu certo. Sei lá, ficou lá 2 ou 3 anos 3 e anos. impactou a porra toda. E foi o melhor lugar que eu já trabalhei. E é uma puta empresa. E é uma puta empresa. Eu sempre falo isso. É uma puta empresa, as pessoas de lá são muito boas. Mas é um segmento low, é um segmento de hotelaria, é um segmento na qual os hotéis têm que ter o protagonismo, não é o corporativo, eu estava no Sim. corporativo. Mas o que eu digo é assim, o Edu foi o cara que mais conseguiu ler o que a empresa precisava. Porque na época eu tinha um time de 30 pessoas e eu já estava ensinando para eles a recrutar por valor, por aderência a valor organizacional. E o Edu foi um dos poucos headhunters que falou, é lá que você precisa trabalhar. E foi lá por 3 anos, onde eu fui mais feliz na minha carreira. Foi lá, sentada na cadeira como analista. Eu dei 3 passos para trás, porque eu já tinha uma posição de liderança, porque eu já tinha uma remuneração infinitamente superior à vaga. Mas um dos pontos pelos quais me fez aceitar foi o fato do Edu dizer, vai lá que vai dar certo. Então, ele fez a diferença nesse sentido. O ponto central, acho que todo recrutador, é que ele precisa ouvir a história da pessoa que está contando. Tem muita gente que o candidato ele senta na frente dele e ele está pensando no almoço, está pensando no jantar. Com a prática, você até consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas é um desrespeito. Então, eu acho que para mim, essa é uma capacidade técnica que todo entrevistador precisa ter. Ele precisa ouvir a pessoa. Uhum. Ele precisa estar ali durante 10, 15 minutos com uma atenção total, porque é sinal de respeito. E nessa dinâmica, né, sei lá, 10 anos atrás, as entrevistas eram presenciais, cara. Pô, a pessoa pegava trânsito, mentia pro chefe, um calor. Hoje em dia, por ser online, as entrevistas são menores, porque você não tem aquele ensejo de oi, tudo bem, chegou bem, quer uma água, blá, blá, blá. Mas mesmo assim, você precisa prestar atenção. Sendo online, 100%. Presencial, 120%, mano. Total. Respondendo a tua pergunta, eu acho que assim, parte do romantismo do nosso trabalho é transformar vidas, né? O slogan da Techers é encurtamos a distância entre talentos e oportunidades. Na prática, o que a gente faz é fazer o match entre um talento e uma oportunidade. Então, assim, eu tenho N casos, assim, de transformar a vida, de, o cara ganhava 5, foi ganhar 10, de conseguir ajudar parente, de conseguir recolocar amigo. Basicamente, assim, 90% das posições que a gente faz transformam vidas. Ou porque a pessoa está desempregada, ou porque ela quer se movimentar, ou porque ela quer ganhar mais, ou porque ela está insatisfeita com a gestão, com a empresa. Então, essa seria uma resposta. Mas, particularmente, a que eu mais gosto, e eu não vou citar que são muitos também, mas os casos que mais me impactam são aqueles casos que você enxerga a oportunidade na pessoa para uma vaga que ela não está enxergando. Uhum. Então, por exemplo, eu já tive casos na família, assim, de parentes, conhecidos e amigos, da pessoa, sei lá, se vê no momento ganhando mal, numa empresa sem perspectiva, mas você olha e fala, porra, cara, você tem um puta talento que você não sabe, e aí eu falo, qual que é a diferença de você ser entrevistado por um headhunter e por um RH? O RH ele vai te entrevistar para aquela posição. O headhunter ele vai te entrevistar para você ficar no radar dele. Então, tenha sempre um bom amigo médico, um advogado e um headhunter. Porque a gente está sempre ligado em oportunidade. Então, já aconteceu de eu ir num cliente alinhar uma posição e sair de lá falando, cara, essa vaga é do fulano. E ligar pro fulano e falar assim, não tem nada a ver, eu não faço isso. Cara, vai lá na entrevista. Você tem potencial para essa vaga. E aí transformou a vida da pessoa, porque ela saiu de uma vaga, sei lá, administrativa e hoje ela fez carreira em tecnologia, por exemplo, e está super bem. Então, esses casos particularmente me pegam, assim, mais porque é preciso ter uma sensibilidade para você enxergar esse potencial na pessoa. E muitas vezes ela não enxerga, né? E aí você transforma a vida mesmo. O que você chama de sensibilidade, eu chamo de conhecer a área que você atua. Também, concordo. Que é o que eu falo do headhunter, que ele só vende. Cara, se ele só vende, ele não conhece a área em que ele atua profundamente, entendeu? Então ele não vai ter essa visão. Uhum. Por isso que um bom headhunter tem que entrevistar também. Sim. Parte do nosso dia a dia as pessoas perguntarem pra gente, cara, onde você acha que eu me encaixo, né? O
que tá pagando mais? Não é as perguntas assim? Conselhos de carreira. O que tá pagando mais? Que faculdade que eu faço? Onde que eu invisto dinheiro? E assim, a gente só consegue dar bons conselhos ou boas sugestões porque, de fato, a gente sabe e a gente está no mercado. Que, para mim, esse é o grande ponto que eu sou muito contra todos esses conselheiros de carreira que ficam com a bunda sentada e não estão olhando o mercado. Nem o mercado das empresas contratantes e muito menos o mercado de candidatos. Exato. No meu caso, eu acho que eu sempre tive um duplo papel nas consultorias. Eu sempre fui headhunter, mas eu sempre fui RH interno das empresas. Porque as pessoas eu sou psicóloga de formação, então as empresas elas sempre percebem que eu tenho esse lado humano muito forte e me jogam pro RH. E eu mudei a vida, acho que de uma pessoa dentro do meu próprio time. Acho que duas. Uma que foi uma garota de 16 anos que apareceu para fazer entrevista, para ser pesquisadora no meu time. E eu tive que pedir autorização para a mãe dela para contratar. E hoje ela é sócia da FESA, a Van. E tudo que eu sabia eu ensinei para ela durante 1 ano. E a outra foi a Mari Raso, que também era uma estagiária do meu time, que apareceu na entrevista com um moletom amarrado na cintura, com um olho preto, sendo aquela menina rebelde, aquela menina não sei o que eu estou fazendo aqui. Ela se tornou a melhor pesquisadora do time de bens de consumo por 3 ou 4 anos consecutivos. Assim, ela era a melhor de entrega, de assertividade. E hoje ela é head de RH da Mona X. Então, são os meus 2 cases de sucesso. Mari e Van, vocês sabem que vocês estão aqui no coraçãozinho. Boa. A gente tem a oportunidade de, trabalhando com pessoas, né? Eu gosto sempre de falar, cara, se você já se sentiu feliz acertando na tua carreira, promova alguém do seu time. Cara, para mim, acho que é o ápice da minha carreira, a oportunidade de promover ou de ajudar as pessoas a crescerem assim, na carreira, né? Eu tive a oportunidade de promover muita gente boa também, tive a oportunidade de desligar muita gente, mas na maioria de promover. Eu acho que é um benefício da nossa carreira. Edu e Mari, uma pergunta aqui disruptiva para vocês. Porque já que a gente caiu nessa seara aí de conhecer muitas histórias engraçadas, hein? Eu tenho algumas aqui para contar. Cara, eu tenho... Vocês conseguem pensar aí alguma história engraçada? Cara, eu caí numa área que as entrevistas, quando elas não são entrevistas lineares e explorativas, elas são tristes. Eu não tenho história engraçada. Você não tem história zero, engraçada? mano. Sério, cara? Zero. Eu tenho história do tipo... Vou dar um exemplo. O candidato era head de uma empresa que trabalhava com uma concessão de rodovias. Claramente, ele estava há muito tempo no mesmo lugar, inclusive pela própria postura e de como ele conduziu a entrevista. E quando eu fui perguntar a pretensão salarial dele, eu vi que ele ficou desconfortável com o plano de saúde. E eu percebi, obviamente, a gente é treinado para isso. Falei, fulano, tem alguma coisa com o plano de saúde? Aí ficou um silêncio de uns 15 segundos, ele olhando para mim, eu para ele, e eu sou treinado para isso, eu podia ficar 10 horas. Ele falou, cara, tem. Falei, quer falar comigo? Você quer compartilhar comigo? Porque pode ser algo importante. Tenho uma filha que está no hospital, minha filha tem, sei lá, 3 anos, e ela vai ter que tirar o rim, e ela precisa ficar no plano de saúde por 6 meses. Então, mais importante do que a remuneração é ter um bom plano, porque eu não tenho como arcar isso. Aí você faz aquela cara, entendi, anota, segura o choro, né, mano? Não mistura as emoções, né, que é importante. Oh, nossa, mano. Eu falo, não, tudo bem, pode ficar tranquilo, que eu vou surgindo alguma coisa. E, novamente, estava naquele momento, 2015, péssimo. Cara, ele saiu da sala, eu falei, nossa, mano, acabou meu dia. Tem isso de absorver energia acabou, também, né? Acabou meu dia, acabou meu dia. Então, eu tenho muitas histórias assim, cara. Putz, preciso continuar aqui porque minha mãe tá doente. Batata. Eduardo, resgatei meu FGTS, comprei o meu AP, fui demitido. Cara, umas 100 pessoas já. Existe alguma regra universal que você não pode pegar o seu fundo de garantia e comprar um determinado apartamento nesse determinado momento, porque vai dar ruim. Financiamento e te vai desliga, dar ruim, né? vai dar ruim. Então, cara, por incrível que pareça, eu não tenho história bacana, eu só tenho história triste. Caraca, e você, Mari? Putz, sim, divertida, não, mas tem uma inusitada, assim, eu tenho essa cara de 14 anos de idade, né, graças aos genes da minha avó. E eu tenho essa cara agora com 40, imagina com 25, quando eu comecei na Toget. E na Toget a gente se posicionava como C-Level, né? A gente contratava só para posições de C-Level.
E eu entrei numa sala de entrevista para entrevistar um presidente de uma empresa de bens de consumo. E quando eu entro, era uma sala parecida com essa aqui, a dinâmica, né? Era uma mesona, tinham cadeiras. Quando eu entro, o segurança dele tá do lado. Ele tinha um segurança. Eu falei, ok. Não entendi muito bem aquilo, mas eu entrei. E a hora que eu entrei, ele falou, você pode me trazer um copo de água? Eu falei, porra, ele já acha que eu sou a tia da cozinha. Mas eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então, eu saí da sala, fui lá, busquei a água, voltei. Sentei com a minha caderninho, com o meu caderninho, com a minha caneta. Falei, podemos começar? Ele falou, quando que o Headhunter chega? Eu falei, então, a Headhunter sou eu. E aí ele fala, não, pra você eu não vou contar a minha história. E eu digo, por quê? Ele fala, primeiro, porque você é mulher, e segundo, porque o que você deve ter de idade, eu tenho de profissão. Caraca. E aí ele vira pro segurança, o segurança faz um gesto e coloca uma arma em cima da mesa na tentativa de me oprimir ali dentro daquele processo. E eu continuo sentada e falo, então, o cliente é meu, a vaga é da consultoria na qual eu trabalho, eu fui a consultora designada para fazer a entrevista com você. Será que você poderia me dar uma chance de que eu fizesse o processo? Ele falou, podemos tentar uns 15 minutos. E a gente ficou 2 horas na sala de entrevista. Porque uma das coisas que eu aprendi durante a minha carreira é que se você não aprende sobre a empresa e aprende sobre o segmento do candidato, esquece, você não precisa estar na sala de entrevista com ele. Exato. Então, a gente começou a discutir sobre bens de consumo, SKU, posicionamento em ponto de venda, ruptura de estoque. E conforme eu ia fazendo as perguntas, ele falava... E chegou uma hora que ele fez assim para o segurança recolhe a arma, põe de volta, e a gente permanece naquela sala por 2 horas, e até hoje a gente se fala. Foi placement? Não foi. Bem feito. Não foi porque ele era um babaca, né? No final do dia, ele era um babaca, óbvio. Eu saí da sala Você deve estar ouvindo e assistindo aí, tá? Você sabe que você é um babaca. Você foi um babaca. Ele foi um babaca, eu saí da sala indignada, e eu, com a minha justiça social, volto e falo, eu odeio esse trabalho. E muito por conta um dos motivos pelos quais eu saí de consultoria é porque eu realmente cheguei num nível de pegar ranço do trabalho, porque eu tinha ali uma questão de justiça social muito forte. Eu falava, cara, eu acabei de ser discriminada porque eu sou mulher, porque eu tenho essa cara de jovem, porque o cara achou que eu era a tiazinha da limpeza. Mas engraçada não tenho, sabia? Não, mas assim, é engraçado como... Eu tentei trazer algo para dar uma desconstruída aqui, mas... Como a gente tem uma questão kármica, assim, né? Uhum. Pô, você trouxe essa questão aí de inclusão, o Edu trouxe essa questão mais humana, e eu, quem me conhece sabe, eu sou um cara muito bem-humorado, né? Eu gosto muito de zoeiro. Mais zoeiro, do fundão. E, cara, fui recrutar para qual mercado? TI, né? TI, cara, eu tenho mais histórias engraçadas do que histórias comuns, assim, então... Mas todas as áreas dos nossos colegas têm, acho que menos a minha. Né? Porque o RH Mas por quê? pesado. É isso que eu ia falar. Qual que é a impressão que você tem disso no dia a dia? Isso. Eu já fui RH, gente, eu era um porre. Eu já fui talent acquisition, eu era um porre com os headhunters que me atendiam. Eu acho que é muita emoção, acho que é muita pressão que as pessoas colocam e os próprios profissionais se colocam, entendeu? Só que eu sempre estudei muito, então... Ainda hoje eu funciono como uma espécie de válvula de escape. E eu não acho ruim isso, porque não tem para quem contar, entendeu? Claro que hoje eu direciono muito melhor essas emoções e basicamente não sou mais afetado, mas durante essa construção, os 3, 4 primeiros anos, foi muito difícil, cara. Era quase era uma sessão de terapia forçada. Por quê? Eu precisava entender como que a pessoa trabalhava, no que ela atuava e vinha junto... essas situações, entendeu? Por quê? Compliance vai para quem? Recursos humanos. Assédio sexual, moral vai para quem? RH. Então... São temas muito sensíveis. Exatamente, né? São temas sensíveis que é o que eu falo. Com o passar do tempo, para mim foi ficando muito claro que ter um bom profissional de recursos humanos numa empresa é a garantia de uma empresa melhor. Uhum. Ter um péssimo profissional é a garantia de uma empresa bosta. RH bom, empresa boa. RH bosta, empresa merda. E a gente tá cansado de ver cases que atestam aí a sua teoria. Exatamente, entendeu? Eu tive minha mentora, que foi a Ana Paula Chagas. E você, Edu? Quem é o teu... Quem foi? Boa pergunta. Ou foi o a, né?
Eu tive a Natasha Patel, que primeiro ela confiou em mim, quando, ninguém confiava, porque realmente era muito estranho ter um cara do meu naipe trabalhando para RH, né? Ela me ensinou o valor do nosso trabalho ser feito na essência, o básico. Que é você entrevistar muita gente, se reunir com muitas pessoas, fazer negócio. Isso funciona desde sempre. E eu acho que hoje, sendo sócio de uma consultoria nacional, uma boutique que vai fazer basicamente 2 áreas, recursos humanos e tecnologia, eu admiro todos os sócios que hoje passaram por esse nosso momento há 10, 15, 20 anos atrás, eles estão onde a gente quer chegar, com grandes empresas fazendo um excelente serviço. Então, quem me vem à mente hoje são os caras da Exec e os caras da Flow, que um dia foram Michael Page há 25 anos atrás e foram desenvolvendo esse nosso mercado. Então, acho que são as referências que eu tenho hoje. Você, Rafa? Cara, eu tenho mentores de carreira, né, como headhunter, e eu tenho mentores de vida. Eu acredito muito que é importante você ter mais de um mentor. Porque, cara, o que a Techers me trouxe, tá me trazendo agora de maior experiência é que sozinho você faz as coisas, mas com pessoas você faz melhor, né? Então, sempre tenha mais de um mentor. Eu tenho um mentor para cada coisa na minha vida, se bobear. Inclusive, 2 deles são nossos convidados e virão aqui. Um deles é o Sérgio Morcelli, te aguardamos aqui, e o outro é o Marcelo Cofani, que vem na sexta-feira falar com a gente. Mas de carreira eu considero 2 caras muito importantes. O Ayrton, que me achou, literalmente, me treinou, teve a sensibilidade de enxergar em mim esse potencial aí de headhunter. E o outro é o sócio do Ayrton, que é o Diego Rondon, que é um querido, assim, amo de paixão. Rondes, um beijo aí se estiver vendo. Mas é um cara que me ensinou muito, é um cara que... O nosso mercado é um mercado muito de ego, né? Era, né? Hoje tá menos, mas era. Não, ainda é. Ainda é, né? Mas já foi mais, né? É que a gente não fala mais com essa galera, assim, a gente não fala, mas é pra caramba. Esse cara, ele me pegou, minha primeira reunião com ele, assim, ele me falou uma frase emblemática que eu lembro até hoje, que na época eu fiquei full pistola, mas eu entendo a intenção dele e me ajudou muito, que foi assim: você não vai visitar um presidente de uma empresa com esse terninho da Colombo de R$99 comigo, né? Aí eu falei, peraí, como é que ele sabe que meu terno é de R$99 da Colombo? Que petulante, né, cara? Por que eu não vou visitar e etc? E cheguei lá, cara, assim, o cara tava com puta Rolex, aquele terno, meningil do Zenha, enfim. Mas a mensagem que ele quis me passar é que, cara, a gente precisa se adaptar às situações, né? Então, se você vai falar com o executivo, esteja no nível do executivo, né? E pílulas, assim, ácidas de Diego Rondon que me ajudaram até hoje. Sou muito grato, viu, Rondes? Complementando, eu sempre não, mas de um certo tempo para cá, atuando muito tempo no nosso negócio, eu sempre digo que o headhunter tem um cliente que ele merece. Boa. Muito bom, muito poderoso isso. Por quê? O que está por trás disso que você falou? Essa pessoa tá com a melhor roupa para ir trabalhar. Cara, você tem que, por respeito a ela, dar o seu melhor. Perfeito. O seu melhor não pode ser... Pode não ser... Cara, não pode ser um Rolex e blá, blá, blá. Não, mas tem que ser o seu melhor, entendeu? Uhum. Isso é um dos desafios de você trabalhar com vendas e com pessoas. Sim. Querendo ou não, terão situações em que você vai ter que se adaptar e que vai ser muito contra os seus valores. Mas, cara, você tem que fazer. Total. E a gente faz enquanto headhunter. Eu comecei antes, né? Então eu já fiz muito mais. Sim. E adaptação e flexibilidade é tudo no mundo. Darwin, né? Darwin. É isso. Adapte-se. Isso. E é sobre isso. Vamos falar sobre Techers? Vamos que é lá. O que importa, onde chegamos, por que estamos aqui, nós 3 reunidos. Nome, logo, Vamos X. lá, Techers é a união das nossas 2 áreas que a gente atende, tecnologia e recursos humanos. Sinceramente, eu acho que para os próximos 50 anos serão 2 áreas que vão andar de mãos dadas. Uma das maiores dificuldades hoje para o RH é a contratação de tecnologia e entender tecnologia. E acho que um dos maiores desafios da área de tecnologia é de fato conviver com essas mudanças diárias, né? E o X é que a gente contrata todos os níveis. Boa. As pessoas sempre me perguntam, mas como é que fala? Por que é o X? Qual o significado, né? O Edu tem essa explicação. Você tem Techers. uma explicação, Mari?
Não, na verdade, o curioso, né? Nós somos 13 e a nossa logo tem os 13 elementos. Eu sou uma grande estudiosa de física quântica. Apesar de ser psicóloga, eu tô tentando entender o mundo através da física. E uma das principais leis de Newton fala que uma equação com 2 itens, ela tem um valor de resultado previsível. Uma equação na qual você coloca um terceiro elemento dentro da história, os resultados são imprevisíveis. E eu acho que é um pouco disso. Eu acho que cada um de nós traz um dos elementos principais, mas principalmente a gente tem elementos de complementaridade muito importantes dentro dos nossos perfis. O Edu é o elo de tudo isso, não tenha dúvida. Sou Red Hunter, né, fera? Eu acho que ele fez um bom trabalho a nos recrutar e a juntar, porque eu acho que o desafio do Red Hunter também é esse, né? É você olhar, um Red Hunter bom, olha para a equipe e fala, puta, esse cara não vai rolar aí dentro, essa pessoa não vai rolar aí dentro. Eu acho que o Edu conseguiu trazer em nós três muita complementariedade e a gente vai fazer muito barulho no mercado, porque a gente vai se diferenciar e porque a gente vai entregar algo de muita qualidade, de muita consistência. A gente, como indivíduo, a gente tem algumas características que são muito raras no mercado, a gente encontrar no nível que nós temos, entendeu? Capacidade técnica também, principalmente capacidade técnica. E assim, vou ser bem sincero, azar de quem perdeu a gente. Sempre disse isso. Eu sempre fui inconformado, né? Sempre fui um cara aquariano, eu sempre fui um cara inconformado. E acho que o Edu teve essa sensibilidade muito boa, porque a gente sempre tinha os nossos encontros, a gente sempre falava em empreender, mas cada um no momento de vida, né? Eu também sou muito adepto do número 3, do ternário, Pai, Filho, Espírito Santo, enfim. Quando chegou a identidade visual da Tex, eu lembro que eu perguntei pro Edu, mas Edu, o que é esse símbolo aqui? Eu sei lá, cara, fala que é uma coisa maia, dos incas. Né? E aí agora olhando assim daqui, do elo, do Edu, de nós três, assim, faz todo sentido, né, cara? E o X, ele é um agente multiplicador. Exato, é isso. É sobre isso. E é isso. Mais alguma coisa para esse primeiro episódio? Episódio 0. Eu tenho. Não, diga. Eu tenho 2 pontos aqui primeiro. Primeiro eu quero pedir uma recomendação de livro de vocês, série ou filme. E por último, no menos importante, quero agradecer vocês por ter confiado em mim. Edu, Mari, acho que a gente... esse MesaCast aqui é um reflexo de que a gente está superando as nossas expectativas. Né? As coisas estão acontecendo mais rápido do que a gente imagina. Né? Exato. Em termos de projeto, em termos de novos clientes, em termos de resultados, em termos de sinergia, de novas pessoas. Então, quando as coisas começam a sair um pouco do controle positivamente, assim, cara, é problema bom de resolver, né? Então, eu recentemente mandei um áudio no nosso grupo para vocês, dizendo que eu estou num momento muito feliz na minha carreira. De verdade. Estou extremamente grato em ter encontrado vocês nesse momento da minha carreira, porque está me engrandecendo muito. Então, de antemão, já quero agradecer vocês por terem acreditado em mim e dizer que, cara, isso aqui é um começo de uma coisa muito grande que a gente sabe por esse pouco tempo aí onde a gente pode chegar, né, trabalhando junto. Eu vou te responder a mesma coisa que eu te disse nesse áudio. Nem começou, mano. A gente tem planos muito mais ambiciosos e eu acho que o mercado tá querendo isso. Sim. Né? Cara, sugestões. Livro. Eu vou colar aqui, porque eu tenho memória boa O Edu para é bom de livros. Aquele que você me indicou. Eu tenho alguns livros que em momentos distintos foram mudando a minha vida, tá? Mas eu acho que o livro que mudou meu posicionamento como profissional e me trouxe até aqui é o Dar e Receber. Eu sempre esqueço o nome dele, cara. Adam Grant, tá? Que ele resumiu muito do meu comportamento que eu tinha e da decepção que eu tinha com as pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre dei muito para qualquer pessoa, né? E eu não tinha o retorno esperado pela doação. E ele mostra que, cara, isso é normal. Basicamente, a gente tem 3 grandes comportamentos: o tomador, o compensador e o doador, tá? E o doador, claramente, onde eu me encontro, ele sempre vai ter uma insatisfação porque ele não tem de volta aquilo que ele doou. E ele conta como você deve fazer para você ter menos insatisfação nessas situações. E aí eu li aquilo, é um livro que eu leio a cada 2 anos e ele continua fazendo bastante sentido para mim, porque ele mostra que, em linhas gerais, todo mundo tem esses 3 comportamentos, em maior ou menor grau,
e que quanto mais você doa para a sociedade dentro de um certo limite, mais retorno de longo prazo você vai ter. Eu acho que esse é uma das razões do meu sucesso, que é eu sou muito ajudado pelas pessoas que eu ajudei lá atrás sem me lembrar. Sem pretensão, né? E eu acho que série, cara... Eu vi uma série ontem do Bon Jovi. Tá no Star Plus, mais, sei lá. E ela é uma série muito interessante sobre aposentadoria. Sobre os desafios da carreira e sobre se aposentar ou não. Então, acho que é um tema que vira e mexe sempre aparece nas nossas redes sociais, principalmente ali o LinkedIn, principalmente nas nossas conversas que nós temos com candidatos sobre qual é o momento de se aposentar ou não. Então, como está muito fresco na minha cabeça, eu vi ontem, recomendo. Fui um fã médio dele, nunca fez 100% do meu estilo, mas depois que eu vi ontem, eu gostei. Então, recomendo essas duas coisas. E você, Mari, além do teu, né? Óbvio, que a Sim. Mari é escritora, pra quem não sabe. Já escrevi o livro, já plantei a árvore, falta só o filho. Bom, eu tive um ano 2023 muito difícil. Eu estava em processo de cura de um burnout. E acabei realizando um sonho que não se realizou, que eu acabei engravidando e perdendo o bebê, que era um dos maiores sonhos da minha vida. E eu li um livro que mudou a página, que me fez mudar a página, que chama Indomável. Então, para você, principalmente mulher que está nesse momento difícil da vida, acho que vale a pena. Foi a Mari Espíndola que me indicou e eu li em um dia. E a cada página que eu virava era um tapa na minha cara de como como a transformação da minha vida estava na minha mão. E série, eu tenho duas. A primeira que todo RH deveria assistir, que chama Ruptura, que está na Apple TV, que fala sobre o quanto você desliga o seu chip quando você entra no mundo corporativo e religa quando você sai de lá de dentro. Todo mundo de RH deveria assistir. E para você que gosta de física quântica, que gosta de entender o mundo melhor, Dark. Nada mais do Maravilhoso. Justo. Assista com um caderninho, porque o meu não, TDAH... Não pisque, não durma, porque O meu TDAH não treta, me permitiu. essa é treta, eu voltei, eu assisti tudo e também voltei a assistir de novo com um caderninho para conseguir entender. Mas acho que ela fala muito sobre mundos paralelos, sincronicidade, como que você consegue enxergar o mundo além do seu próprio umbigo, que é um desafio hoje em dia para todos nós. É animal, essa série, ela é atemporal, a trilha sonora é muito louca, recomendo. E você, meu caro? Vamos lá, eu vou indicar um filme que me gerou uma leitura, que é o filme do King Richards, que é o pai da Serena Williams e da Venus Williams, que ele foi interpretado pelo Will Smith, e aí eu fui atrás do livro para ler e li, chama King Richards, no mundo preto e branco, alguma coisa assim. Mas é uma biografia do pai das meninas, né, da Serena e da Venus, que conta como ele já tinha um plano com elas na barriga da mãe dele para que elas se tornassem as maiores estrelas do tênis em uma época totalmente distópica ao esporte, em uma época onde o racismo ainda era muito imperialista ali nos Estados Unidos e execrava ali o povo preto de um esporte tão refinado quanto era o tênis, né? Enfim, hoje é muito mais inclusivo, mas conta como é que são os planos dele, a disciplina que ele teve, a resiliência que ele teve, enfim. Recomendo bastante, um livro leve de ler, tem bastante história dos Estados Unidos também, um livro bacana que dá para ler. E no meu caso, eu li em uma semana, porque eu sou uma bosta para ler livro, mas recomendo. E tô lendo também agora o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que é esses livros aí mainstream, né? Tipo Café com Deus Pai, né? Mas é um livro que eu recomendo, que é pequenininho, ele vai te ajudar bastante. Sempre tem uma coisa interessante. Sempre tem ali uma coisa que você fala, cara, isso é interessante. Um recado bacana, assim, pro dia a dia, para amigos e convivência. E é isso. E é isso? Algo mais para esse primeiro? É nóis. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Esse é o começo de tudo. Semana que vem tem mais. www.techers.com.br. Estamos em todas as redes sociais. Até o próximo. Isso aí, gente. Entregamos.